Vai começar a nossa aula de hoje. Eu sou o professor Micael Ferreira, professor de língua portuguesa, e esse é o Sexto Tempo, uma ação da Secretaria Municipal de Educação com o Centro de Mídias Educacionais de Manaus. E aí, vamos aprender? Pois bem, chegamos para mais uma aula totalmente excelente e hoje a gente vai falar sobre identificar a finalidade dos textos. Mas como assim, professor? Primeiro de tudo, eu vou trazer um texto para você. Esse texto ele é relativamente novo. Ele é um gênero textual chamado infográfico. E é um tipo de texto usado ali em revistas científicas e tem a finalidade de informar, mas informar de uma maneira mais completa, mais abrangente. A definição de infográfico, ele é uma representação visual que combina texto e elementos gráficos para transmitir informações de maneira clara e atraente. Ele possui elementos visuais. Os infográficos utilizam diversos recursos visuais, como gráficos, imagens e diagramas, para explicar conceitos ou dados complexos. E ele tem uma função. Qual é a função do infográfico? O principal objetivo de um infográfico é facilitar a compreensão de dados ao apresentá-los de forma condensada e visualmente acessível. Deu para entender? Agora eu vou te apresentar, vou mostrar para você um infográfico. E aí, para a gente se basear, a gente começa da lâmpadazinha aí e vai ser aí o nosso início. E aí ele vem por baixo, pega a lateral esquerda ou direita, de acordo com o vídeo, e depois a gente sobe e termina lá em cima. Pois bem, esse infográfico que eu trouxe, ele tem um título, ele tem um nome, que ele fala sobre benefícios da leitura. Então trata-se de um infográfico sobre benefícios da leitura. Esse é o título e esse é o nome do infográfico. Vamos começar pelo vocabulário, que ele é expandido com a leitura. O infográfico traz a informação de que a pessoa que lê, que tem o hábito da leitura, possui ali por volta de 12 mil palavras em seu acervo. Ou seja, isso dá uma maior capacidade para a pessoa se expressar. E tem também a redução de estresse. Como é bom você ter seu estresse reduzido. Às vezes a gente está com raiva, está impaciente, está inquieto. E a leitura pode acalmar a gente, né? Aí ele traz uma porcentagem de 68% de menos cortisol em leitores frequentes. Olha como isso é bom. O corpo libera essa substância cortisol, que ela é como se fosse ali um sentimento assim de perseguição, parece que você está com medo, mas na verdade isso é só um fruto de estresse. E a leitura pode reduzir essa sensação. Olha que coisa boa. Continuando, analisando as informações desse infográfico, ele vem falar sobre desenvolvimento cognitivo, que 34% na capacidade de análise vem da leitura, ou seja, a gente passa a analisar melhor, a interpretar melhor. Com a leitura vai fazendo esse treinamento e você vai melhorando o seu processo, o quê? Cognitivo. Continuando na análise, e o infográfico me traz agora uma outra informação, que leitores têm uma empatia aprimorada, ou seja, cerca de 40% têm mais habilidades sociais. Olha como isso é bom em casa, conosco mesmo, com os amigos, no mercado de trabalho. É muito bom ter essa sociabilidade, poder falar, se comunicar de uma maneira melhor. E por fim, o infográfico ainda me traz mais uma informação, que leitores têm a sua concentração melhorada, que é o equivalente de 25 minutos para 15% de foco. Então, esse foi o infográfico, unindo informação e estatística e dados. Você tem o recurso visual, você tem a linguagem verbal e não verbal, e dentro aí de tudo isso ainda tem dados estatísticos. Olha como esse gênero ele é bem completo. Então,
Continuando, depois da gente ter conhecido o infográfico, eu vou continuar analisando gêneros do campo mais científico, por assim dizer. Aí agora eu vou te convidar para analisar alguns gêneros textuais do meio científico. Por exemplo, o artigo científico. Como que ele é? Ele apresenta resultados de pesquisas originais, debates e análises em uma área específica do conhecimento. É um dos principais veículos para a divulgação e aprofundamento do conhecimento científico. Além dele, também temos a tese, que é um trabalho científico de maior abrangência, geralmente realizado para obtenção de doutorado, com foco em um tema específico e com contribuições originais para a área de estudo. Além deles, também tem a dissertação, que é um trabalho científico de menor abrangência, realizado para a obtenção do mestrado, que explora um tema específico com foco em resultados de pesquisa ou reflexões teóricas. Temos também relatório de pesquisa, que é um documento que descreve a metodologia, os resultados e as conclusões de um estudo científico. Temos também a monografia, que é um trabalho científico que aborda um tema de forma mais completa, geralmente realizado em cursos de graduação com aprofundamento em um assunto específico. Projeto de pesquisa, documento que detalha o objeto, a metodologia, a relevância e o cronograma de um estudo científico. E a resenha, que é uma análise crítica e detalhada de um trabalho científico, com avaliação de seus méritos e pontos fracos. Então, meus queridos, após conhecer brevemente alguns textos do campo do meio científico, agora a gente vai analisar gêneros textuais científicos. Eu trouxe num mapa conceitual para a gente ver melhor como é que se destaca cada aspecto desses gêneros textuais. Então já fique aí lembrando na mente de vocês, já deixa fixo, que esses textos eles têm a intenção de informar, de instruir, de dar conhecimento a quem lê, certo? Então, agora caminhando para concluir essa primeira parte da nossa aulinha, chegamos para as estratégias de coesão. Falamos de texto de uma maneira mais de interpretação, agora a gente vai mergulhar na escritura. Antes de a gente interpretar, ele precisa ser produzido. E os textos eles obedecem regras de coesão, para evitar uma repetição, para não deixar o texto caído, cansativo. Temos também a coesão por elipse. Qual é essa coesão por elipse? É quando a gente omite alguns termos. A gente sabe que o leitor vai entender. Então, para que repetir a mesma palavra várias vezes? Então, a gente esconde, a gente não coloca a palavra. A gente tira ela, a gente utiliza uma como a base e no resto do texto a gente já não coloca mais, porque sabe que o leitor vai entender, ela está subentendida ali no contexto. Temos também a coesão por substituição, ela que é fundamental para que o seu texto não fique cansativo, monótono. Sempre utilizar o seu vocabulário, colocando ali palavras que vão enriquecer o seu texto e tirar o cansaço do leitor. E temos também os conectivos, lembrando que as palavras se unem através de preposição, mas as orações, as frases, elas se ligam através de conjunções e de conectivos de outras classes gramaticais super necessários nesse momento. Por exemplo, conjunções aditivas, conjunções adversativas, conectivos como pronomes, expressões, advérbios. Tudo isso você precisa ter no seu arcabouço mental para que você utilize na produção do texto. Relembraram? Então, depois de termos estudado essas habilidades, vamos ficar com a dica. A dica é mais show! Olá, meus queridos, eu sou o professor Micael Ferreira, professor de língua portuguesa.
E a dica de hoje é sobre finalidade de textos. Para isso, eu vou trazer para vocês um texto que é uma sinopse. A gente vai analisar, interpretar e depois identificar a finalidade dele. Live action do famoso clássico de animação da Disney, Lilo e Stitch, conta a história da amizade entre uma jovem menina humana e um alienígena fugitivo que parece um cachorro. E aí, compreenderam? Vocês conhecem essa obra? Pois bem, tratando-se de uma sinopse, a finalidade dela é apresentar detalhes de uma obra. Então, esse texto apresenta detalhes do filme Lilo e Stitch. Compreenderam? Então, até a próxima dica! Agora chegou aquela hora, a hora do vamos exercitar! Questão 1. Leia os textos. Parágrafo 1. O desmatamento nas florestas tropicais brasileiras atingiu níveis críticos em 2025. Esse fenômeno, monitorado por satélites do INPE, mostra que os biomas ameaçados perderam 12% de sua cobertura vegetal apenas no primeiro trimestre. Parágrafo 2. Diante desse cenário, medidas de preservação ganharam urgência. Tais iniciativas, que incluem fiscalização eletrônica e reflorestamento com espécies nativas, buscam garantir que elas sejam implementadas antes do ponto de não retorno. Qual conjunto de recursos coesivos estabelece a continuidade do texto? A. O uso de neologismos técnicos e aliteração. B. Sinônimos contextuais e referentes pronominais. C. Metáforas ambientais e hipérboles numéricas. E D. Escritura paralelística e rimas internas. Vou dar um tempinho para você pensar e responder. Então, voltando para encontrar o gabarito, que é a letra B. Sinônimos contextuais e referentes pronominais. Como assim, professor? Então, tá óbvio, não tenha mais dúvida, porque os conectivos, os recursos coesivos, são basicamente sinônimos e pronomes. Eles são a principal ajuda nesse momento de produção de texto, porque uma palavra que vai se repetir, que iria se repetir durante todo o texto, ela pode ser substituída por sinônimos, palavras que têm o mesmo significado, só que com escrita diferente, com sons diferentes.
Então, o sinônimo, ele evita que a palavra se repita dezenas e dezenas de vezes em um texto. E também tem a referência, que são os pronomes. Se eu falo de alguém, após, nas outras frases, eu posso colocar pronomes me referindo a essa pessoa ou a esse nome. Entenderam? Vamos para a questão 2. Analise os trechos. Trecho 1. A migração de pássaros no hemisfério norte segue padrões milenares. Esse comportamento cíclico, estudado por ornitólogos da Universidade de Cambridge, revela que tais deslocamentos estão sendo alterados pelo aquecimento global. Trecho 2. Essa transformação nos hábitos migratórios preocupa cientistas. Eles alertam que o fenômeno poderá causar desequilíbrios ecológicos em cadeia, afetando até mesmo essas aves que não realizam longas viagens. Qual estratégia coesiva predomina na articulação das ideias? A. Metáforas comparativas entre aves e fenômenos climáticos. B. Estruturas paralelísticas com rimas internas. C. Uso de pronomes e expressões referenciais anafóricas. E D. Hipérboles para enfatizar dados numéricos. Vou dar um tempinho para você pensar e responder. Então, encontraram o gabarito? É a letra C. Uso de pronomes e expressões referenciais anafóricas. Quem que apareceu de novo? Os pronomes. Lembrando que os pronomes fazem referência. Referência a uma pessoa. Vide o conceito dele. Qual é o conceito de pronome? É a palavra que substitui o nome. Então ele sempre vai fazer referência. Por isso ele vai ser uma ótima estratégia de coesão, porque ele vai trazer um fôlego maior para o texto, porque ele vai evitar a repetição do mesmo nome toda hora. Entenderam? Agora vamos para o desafio Educa Mais. Leia os fragmentos. Fragmento A. O comércio eletrônico brasileiro cresceu 35% em 2024. Esse salto no setor digital ocorreu principalmente devido à popularização dos Pix parcelas. Fragmento B. Essa modalidade de pagamento, que permite dividir compras em até 24 vezes sem juros, tornou-se a principal ferramenta para tais transações. Ela representa uma revolução nos hábitos de consumo nacional. Qual estratégia coesiva predomina na articulação das ideias? A. Aliteração em Pix parcelas e pagamento popular. B.
repetição lexical exata de termos técnicos. C. Cadeia de referentes por substituição sinonímica. E D. Metonímias que associam partes ao todo. Vou dar um tempinho para você pensar e responder. Chegando para conferir o gabarito do desafio, que é a letra C, cadeia de referentes por substituição sinonímica. Olha eles ali, referentes, quem faz referência é o pronome. E quem é uma das principais estratégias de coesão que evitam a repetição? Sinônimos. Eu acho que isso já ficou bem claro, que a coesão respira sinônimos, respira pronomes e respira conectivos. Espero que tenham acertado. Depois da nossa aula e depois dessa série de itens, vamos agora para aquele momento. O que aprendi hoje? Aprendemos hoje que existe um gênero chamado infográfico, que ele é bem completo, ele informa, ele traz linguagem verbal, não verbal, ele tem toda uma organização, uma estrutura, traz dados científicos e ele é bastante usado nas provas e simulados, preste bem atenção. E a intenção dele é sempre informar, mas ele informa de uma maneira mais completa que outros gêneros, fique atento. Conversamos também sobre alguns gêneros do campo científico, né? Falamos sobre projetos de pesquisa, monografia, artigos científicos, que ele geralmente tem a intenção de informar, de trazer conhecimento, tudo através de pesquisas muito sérias. E terminamos com aquelas velhas estratégias de coesão, coesão por elipse, conectivos, substituição e coesão lexical. Eu vou ficando por aqui, até a próxima aula e tchau, tchau!